Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em duas das histórias mais comoventes e poderosas dos evangelhos. As ressurreições da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. Esses relatos não apenas demonstram o poder incomparável de Jesus sobre a vida e a morte, mas também revelam a profundidade de sua compaixão e seu amor pela humanidade. Então, prepare seu coração, porque a jornada de hoje é sobre fé, esperança e o toque milagroso do Messias. Vamos começar nossa história na cidade de Naim, um pequeno vilarejo. Imaginem a cena. Uma multidão acompanha Jesus e seus discípulos enquanto eles se aproximam dos portões da cidade. Mas ao chegarem, eles se deparam com outra procissão. Uma procissão de luto. Um jovem, filho único de uma mãe viúva, estava sendo levado para ser sepultado. Pensem na dor daquela mulher. No antigo Israel, uma viúva que perdia seu único filho enfrentava não apenas uma dor emocional devastadora, mas também a ruína social e financeira. Sem um marido ou um filho para prover e proteger, seu futuro era incerto e sombrio. Ela estava completamente desamparada. A multidão que a acompanhava compartilhava de sua dor, chorando com ela, mas ninguém podia mudar sua situação. Era um momento de desespero total. É nesse cenário de profunda tristeza que Jesus intervém. O Evangelho de Lucas nos diz que, ao ver a viúva, Jesus teve compaixão dela. Essa palavra, compaixão, no grego original, é muito intensa. Significa ser movido nas entranhas, sentir a dor do outro de uma forma visceral. Jesus não foi apenas um observador passivo. Ele sentiu a agonia daquela mãe como se fosse sua. E o que ele faz? Primeiro, ele se aproxima e diz a ela: não chore. Que palavras ousadas para se dizer a uma mãe em luto profundo. Mas não eram palavras vazias. Era uma promessa do que estava por vir. Em seguida, Jesus toca o caixão. Esse ato era culturalmente significativo. Tocar em um corpo morto tornaria qualquer um ritualmente impuro, segundo a lei judaica. Mas Jesus não se importa com as convenções sociais quando o amor e a compaixão estão em jogo. Ao tocar o caixão, ele para a procissão da morte. O silêncio deve ter sido ensurdecedor. Então, com a autoridade divina, Jesus ordena: jovem, eu te digo, levanta-te. E o impossível acontece. O jovem que estava morto senta-se e começa a falar. A morte foi revertida por uma simples palavra de comando. A multidão, que antes chorava de tristeza, agora está tomada por um misto de espanto e temor reverente. O que eles estavam testemunhando era algo que apenas Deus poderia fazer. Jesus então entrega o jovem de volta à sua mãe. Este é um detalhe tão terno e significativo. Ele não apenas realizou um milagre espetacular, ele restaurou uma família. Ele devolveu àquela mãe sua esperança, seu futuro e seu filho amado. O milagre não foi apenas sobre poder, mas sobre restauração e amor. A reação das pessoas foi imediata. Elas glorificaram a Deus, dizendo que um grande profeta havia surgido e que Deus havia visitado o seu povo. A notícia se espalhou por toda a região, um testemunho vibrante do poder e da compaixão de Jesus. Agora, vamos de Naim para as margens do Mar da Galileia, onde encontramos outra história de desespero e fé. Um homem chamado Jairo, um líder da sinagoga local, uma figura importante e respeitada na comunidade, vem até Jesus, mas ele não vem com arrogância ou autoridade. Ele se joga aos pés de Jesus, uma postura de total humildade e súplica desesperada. O que poderia levar um homem tão importante a esse ponto? Sua filha de 12 anos estava morrendo. Ele implora a Jesus que vá à sua casa e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jairo acreditava que Jesus tinha o poder de salvar sua filha. Ele tinha fé, mesmo diante do pior cenário imaginável para um pai. Jesus, novamente movido pela necessidade humana, concorda em ir com ele. Mas a jornada é interrompida. Uma grande multidão os pressiona. E no meio do caminho, ocorre outro milagre famoso.
a cura da mulher com o fluxo de sangue, que tocou a orla do manto de Jesus e foi curada. Esse interlúdio, embora milagroso, causou um atraso. E para Jairo, cada segundo contava. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegam mensageiros da casa de Jairo, com a notícia devastadora. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Imaginem o coração de Jairo, afundando. A esperança que ele carregava se transformou em desespero total. Era tarde demais. A morte havia chegado primeiro. Mas Jesus, ouvindo a notícia, olha para Jairo e diz palavras que desafiam toda a lógica humana. Não tenha medo. Apenas creia. Pense na força que Jairo precisou ter naquele momento. A realidade gritava que tudo estava perdido. Mas o mestre dizia para continuar acreditando. É um convite para olhar além das circunstâncias, para confiar em Jesus, mesmo quando não há mais razão para ter esperança. Eles finalmente chegam à casa de Jairo. O ambiente é de caos e luto. Havia flautistas e uma multidão chorando e lamentando alto, como era o costume da época. Mas Jesus confronta essa cena de desespero com uma declaração chocante. Porque todo este alvoroço e choro, a criança não está morta, mas dorme. As pessoas riram dele. Para elas, a morte era óbvia. Final. Como ele poderia dizer que ela estava apenas dormindo? Eles não entendiam que, para aquele que é a ressurreição e a vida, a morte é de fato como um sono, um estado temporário, do qual ele pode despertar qualquer um. Jesus então coloca todos para fora, exceto os pais da menina e seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Ele cria um espaço íntimo, longe da incredulidade e do barulho. Ele entra no quarto onde a menina estava deitada. Ele pega a mão dela. Um toque gentil, pessoal, cheio de ternura, e então ele fala com ela em aramaico, a língua do dia a dia, como um pai acordando sua filha pela manhã. Ele diz, Talita cumi, que significa menina. Eu te digo, levante-se. Imediatamente a menina de 12 anos se levanta e começa a andar. A morte, mais uma vez, não teve poder diante da palavra de Jesus. A reação dos pais e dos discípulos foi de completo espanto. Eles ficaram totalmente maravilhados. Tinham testemunhado o poder de Deus em primeira mão, de uma forma tão pessoal e íntima. E, num gesto final de cuidado prático e amoroso, Jesus diz a eles para darem algo de comer à menina. Ele não apenas a trouxe de volta à vida, mas também se preocupou com suas necessidades imediatas, mostrando que sua compaixão se estende aos menores detalhes. Então, o que podemos aprender com essas duas histórias incríveis? Primeiro, elas nos mostram que Jesus tem poder absoluto sobre a morte. A morte, o nosso maior inimigo, o fim de todas as possibilidades humanas, é impotente diante dele. Para Jesus, ressuscitar os mortos era tão simples quanto acordar alguém do sono. Isso nos dá uma esperança imensa, a esperança da ressurreição e da vida eterna para todos que creem nele. Segundo, vemos a profunda compaixão de Jesus. Ele não realiza milagres apenas para exibir poder. Ele é movido pela dor humana. Ele sentiu a agonia da viúva de Naim e a angústia do pai, Jairo. Ele se importa com o nosso sofrimento. Ele chora conosco e age em nosso favor. Se você está passando por um momento de dor ou desespero, saiba que Jesus vê você. Ele se compadece de você e está pronto para intervir. Terceiro, essas histórias são um chamado à fé. Tanto a viúva quanto Jairo estavam em situações sem esperança. Mas no ponto mais baixo de suas vidas, eles encontraram Jesus. Jairo foi desafiado a apenas crer, mesmo quando a morte já havia sido anunciada. É um lembrete para nós. Mesmo quando tudo parece perdido, quando a lógica e as circunstâncias dizem que não há mais saída, a palavra de Jesus nos convida a confiar nele. A ressurreição da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim não são apenas eventos históricos fascinantes, são janelas para o coração de Deus, revelando um Salvador que é tido poderoso e, ao mesmo tempo,
incrivelmente terno e compassivo. Ele é aquele que, para funerais, entra em quartos de luto e transforma lágrimas de tristeza em gritos de alegria. Esses milagres são um prelúdio, uma prévia do maior milagre de todos, a própria ressurreição de Jesus. Ao vencer a morte em sua própria cruz e túmulo vazio, ele garantiu a vitória final sobre a morte para todos nós. Ele não apenas ressuscitou alguns durante seu ministério terreno, ele abriu o caminho para que todos nós possamos ter a vida eterna. Obrigado por se juntarem a nós nesta reflexão profunda. Espero que essas histórias tenham fortalecido sua fé e enchido seu coração de esperança. Se você foi tocado por esta mensagem, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre a compaixão de Jesus e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe seu comentário abaixo. Adoraríamos saber o que você achou. Até a próxima e que a paz de Cristo esteja com todos vocês.